Bom dia, pessoal, tudo certo? Tudo tranquilo por aí? Espero que esteja. Gente, hoje então, hoje é a nossa aula aqui do segundo ano, né? Segundo ano do ensino médio. Hoje é a nossa aula aí sobre gráficos, nossa aula hoje é aí sobre a questão de transferência de energia, falando especificamente de gráficos, ok? Pessoal, os gráficos, no que tange, né, a transferência de energia, a gente tem geralmente isso daqui, Geralmente os gráficos que a gente vê, vai ser o que mais a gente vai trabalhar aqui, certo? É esse tipo de gráfico aqui, No eixo horizontal, a gente sempre vai ter o calor, certo? Sempre vai ter o calor. E esse calor aqui, né, representado por quê? Deixa eu até botar por convenção aqui, botar o nosso Q minúsculo, né? Então aqui no eixo horizontal a gente vai ter o calor. E esse calor aqui, ele é sempre o nosso Qzinho, que é dado em calorias, ok? Tem situações aí que pode ser joule também, mas não é o caso aqui agora. Primeiramente, trabalhamos aí só com calorias. Galera, e aqui no nosso eixo vertical, aqui, a gente tem a temperatura. E essa temperatura, geralmente, é dada em graus Celsius. Beleza até aí, certo? Então tem isso daí, nosso eixo XY, que seria, né? Vertical, horizontal calorias, vertical temperatura. Pessoal, em geral, a gente tem nesses gráficos a representação do seguinte. A gente representa aqui, representa neles, o que? Representa o ganho, certo? Pode representar ganho ou perda, ganho ou perda de energia. Ganho ou perda de energia. Pessoal, outra coisa que a gente faz, isso aqui é um ponto, certo? Outra coisa que a gente vê ali também pode ser ganho ou perda, né? Fazer os risquinhos aqui já para ficar a mesma coisa aí. Ganho ou perda de temperatura. Ganho ou perda de temperatura. Ok. Pessoal, isso daqui é basicamente o que a gente consegue encontrar aqui nesse gráfico, certo? E outra coisa que é uma das mais importantes, a gente vê o ponto quando as fases da substância, certo? Então já vou botar aqui também, o que a gente enxerga nesse tipo de gráfico aqui são as fases, ok? Um gráfico simplesinho aí, mais simples que a gente tem. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que a gente tem aqui, deixa eu pegar aqui, vermelho. Vamos pensar que aqui o que a gente esteja abordando é a substância água, certo? Substância água, H2O. E dentro da água aqui, a gente tem 100 gramas de água, ok? 100 gramas de água. Essas 100 gramas de água está inicialmente no estado sólido, certo? Está no estado sólido. O que eu preciso saber, pessoal? O que eu preciso saber aqui? Eu preciso saber o seguinte, eu sei que a água de 0 graus até 100 graus, de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius, ela está geralmente no estado líquido, certo? Mas vai ter gente aí falando que pode estar no outro estado, também pode. Aí vai depender das condições de pressão que a gente tem. Mas quando a gente tem aqui a 1 atm, certo? Uma atmosfera de mercúrio, eu tenho 0 a 100 graus no estado líquido. Pessoal, acima de 100 graus, maior que 100 graus, eu tenho ela no estado vapor, né? No estado de vapor, ok? E menor que 0 graus, aqui eu falei de 0 a 100, né? Menor que 0 graus Celsius, eu vou ter o quê? Eu vou ter o estado sólido. Também eu diria que seria o quê? Seria o gelo, certo? Pessoal, mas isso é igual para todo mundo? Não, né? Isso vai depender para cada substância que eu tenho, ok? A água tem um ponto de fusão e ebulição, o ferro tem outro ponto de fusão e ebulição, então vai depender sempre da substância. Pessoal, nesse tipo de gráfico aqui, nesses gráficos que eu estou falando de transferência de energia, certo? O que eu vou apresentar aqui para vocês vai ser o seguinte: toda vez que tiver uma retinha nesse gráfico,
Ó, toda vez que tiver uma retinha, tiver uma partezinha horizontal aqui, a gente não vai ter mudança de temperatura. Ah, mas como isso? Isso é simples, ó. Pensa o seguinte, né? Pensa aqui que a água ela estava inicialmente a menos 20 graus Celsius. Ó, a menos 20 graus Celsius. Aí eu começo a fornecer energia para ela. Vai fazer o quê? Vai mudar de temperatura, ok? Começa a aumentar a energia, dar energia para ela lá, vai aumentar a temperatura. Pessoal, vai chegar aqui, ó. Vai chegar aqui num ponto a 0 graus Celsius, que vai acontecer o quê? Ó, vai acontecer o que? Ela vai sair do sólido e vai virar líquido, certo? Ó, a 0 graus Celsius ela vai mudar. Pessoal, e existe um tempo ali para ela mudar, certo? Nesse intervalo ali, ela não vai mudar a temperatura, só vai mudar o que? O estado. E daí depois disso, gente, depois disso ela continua aumentando. Se eu continuar fornecendo energia, né? Ela vai continuar aumentando a temperatura, ok? Isso vai aumentar até quanto? Vai aumentar até quanto? Aqui para a água a gente tem que ela vai aumentar até 100 graus Celsius. Né? Até 100 graus Celsius ela vai permanecer ali no estado líquido, ok? Vai permanecer no estado líquido e a partir de 100 graus Celsius a gente vai observar outra mudança. Qual vai ser a outra mudança? Ela vai sair do líquido e vai entrar para o gasoso, ok? Pessoal, os nossos gráficos a gente vai trabalhar isso, sólido, líquido e gasoso, beleza? Vamos lá então, deixa eu pegar aqui outra cor, o preto de novo. Pessoal, seguinte, ó, o que eu vou ter que observar nesses meus gráficos aqui? Não é muito difícil, tá? O macete que eu quero passar aqui para vocês não é muito difícil, ele é bem simplesão. O que tu vai ter que observar é o seguinte, ó, toda vez que a gente tem uma mudança de temperatura, ó, toda vez que eu tenho uma mudança de temperatura, eu tenho o que? Aqui eu tenho um ΔT, beleza? Pessoal, tem uma mudança de temperatura, eu vou usar o que? Eu vou usar o que macete. Lembra lá do nosso calor específico e o nosso calor latente? Se tem mudança de temperatura, ó, se tem mudança de temperatura, eu utilizo o que macete. Mudança de temperatura. Mudança de temperatura. Pessoal, lembrando que a formulazinha, né, do calor específico era o quê? Q igual a M vezes C vezes ΔT. Então, toda vez, ó, gente, toda vez que tem uma mudança de temperatura, eu vou usar o que macete. Aonde que muda? Muda de 0 a 20 e muda aqui também, ó. Muda de 0 a 100. Aqui também tem mais uma variação de temperatura. Beleza? Se eu fosse... e aqui também, né? Teria também mais uma variação aqui para cima. Depois de 100 ela continua aumentando aí no estado de vapor, ok? Pessoal, vou pegar outra cor aqui, ó. E eu tenho a outra formulazinha que eu pus para vocês, que era o que moleza. A gente já fez problemas ali, a gente já resolveu junto, né? Já viu como que funciona essa aplicação dele, certo? Pessoal, o que moleza, eu vou usar ele quando? Quando tem uma mudança de fase. Ó, mudança de fase. Pessoal, e lembrando que a formulazinha do que moleza é Q igual a M vezes L. E esse L aqui ele pode ser o calor latente de fusão ou calor latente de ebulição. Beleza? Tem essas duas coisas. Pessoal, vamos olhar para o nosso gráfico aqui, ó. O primeiro intervalo, de menos 20 a 0, de menos 20 a 0 aqui eu tenho o quê? Eu tenho essa substância no estado sólido. Beleza? Passei aqui, ó, para cada substância. Geralmente a gente vai trabalhar aqui nas nossas aulas a questão da água. Se tu for resolver, por exemplo, um problema aí de vestibular, ele vai trazer para ti os valores de ponto de fusão e ebulição do líquido, né? Do sólido, ou do material ali em si. Tu não vai precisar estar decorando. Ninguém decora isso aqui, né? Na água aí a gente decora que é algo que está palpável para a gente vê isso no dia a dia, né? Acontecendo, fica mais próximo da gente. Pessoal, então nesse primeiro intervalo aqui, ó, ele vai ser sólido, ó, menor que 100 graus é sólido. Aqui de 0 a 100 eu falei que era 0 a 100 ele é estado líquido, ó, estado líquido, beleza? E acima de 100 aqui, ó, acima de 100 graus a gente vai ter no estado de vapor, beleza? Pessoal, só que tem um detalhezinho, tem aonde ele muda de fase, certo? Percebe que de 0 a 100 é sólido, maior que 100 é líquido. Mas aqui, ó, aqui nesse 0 ele vai mudar, certo? Aqui eu vou ter o que? Eu vou ter sólido e líquido.
Nesse intervalo ali eu tenho sólido e líquido, beleza? E aqui, ó, eu vou ter o que? Quando chegou a 100 graus, mesma coisa, a água vai começar a sair do estado líquido, certo? Ela vai começar a sair do estado líquido e vai para o vapor. Então aqui também eu tenho líquido e vapor, ok? Ou gás, como preferirem. Pessoal, beleza, só que o que eu tenho que ver aqui? Eu tenho que ver o seguinte, ó, toda vez que eu for, se eu quiser, por exemplo, pedir para vocês, ó, qual a energia fornecida. Qual a energia fornecida? Pessoal, se eu fizer essa pergunta aqui, qual a energia fornecida, eu vou ter que ver quanto que gastou para sair de de menos 20 até zero, quanto que gastou para fazer a transformação aqui do sólido para o líquido, quanto que gastou do 0 até o 100 e quanto que gastou aqui também para líquido vapor, certo? Pessoal, não é muito difícil, tá? Não é muito difícil. O que eu vou ter que dar uma olhada aqui? De menos 20 até 0, mudou a temperatura? Mudou. Se mudou a temperatura, eu vou usar quem? Vou usar o que macete, certo? Vou usar o que macete. Então eu vou dizer aqui, ó, que aqui, isso aqui é o nosso estágio 1. E no estágio 1 aqui, ó, no 1 aqui a gente vai usar o calor. Calor o quê? Calor específico. Que macete. Por que eu vou usar ele? Porque muda de temperatura. Pessoal, aqui ó, eu vou chamar de 2. O que é esse 2? O 2 é essa transição de sólido para líquido. E o 2 aqui, ó, eu vou chamar ele do que? Vou dizer que ali vai ser um que moleza, que é igual a M vezes L. Pessoal, o que está acontecendo? Tá saindo do sólido para o líquido. Então está fazendo o quê? Calor latente aqui de fusão, ok? Aqui depois eu tenho de 0 até 100. Pessoal, de 0 até 100 eu vou chamar de minha parte 3 aqui do problema. A minha parte 3 do problema. O que é essa parte 3 aqui do problema? É mais um que macete. Tá tranquilo isso daí? Mais um que macete. Por quê? Porque está mudando de temperatura. Que é igual a MC delta T. Pessoal, aqui ó, depois eu vou ter a nossa parte 4 do problema. O que é a parte 4? É quando sai do líquido para o vapor. Então a nossa parte 4 aqui vai ser mais um Q igual a M vezes L. Agora vai ser o calor latente de ebulição, certo? Calor latente de ebulição. E a nossa última partezinha, né, que sobrou aqui, vai ser a 5. Então aqui a gente vai aplicar o que de novo? Ó, saiu de 100 e foi para uma temperatura que também não, né? Aqui só estou usando mais agora a título de exemplificar o que a gente faz em cada parte. Logo na sequência tem problemas que trabalham diretamente com os números, ok? Agora é só para a gente se ligar e o que vai ter que aplicar em cada partezinha. Então aqui passou 100, continuou subindo, vai aumentar a temperatura, concorda? Então aqui eu vou fazer o que de novo? Ó, que é igual a M vezes C vezes delta T. Ok? Pessoal, o que tu vai tirar de conclusão a partir disso? Vai tirar o seguinte, ó. Toda vez que tiver uma subidinha, ó, toda vez que tiver uma subidinha, tu vai aplicar o que macete. Tu vai aplicar o calor específico. Toda vez que tiver uma retinha, certo? Tu vai aplicar o que moleza. Ok? Tranquilaço. Isso daí acredito que não vai ter dúvidas. Ok? Pessoal, então vamos lá. Ó. Nada melhor que exemplificar. Primeiro eu começo com gráficos mais simples aqui, tá? Esses problemas aí vocês encontram até na internet, certo? São problemas de vestibular. Eu já peguei alguns problemas fechados. Pessoal, esse primeiro exemplinho aqui, ó. O que a gente tem? Vamos olhar primeiro para o nosso gráfico. Esse gráfico, ele era uma substância, né? Ele diz aqui, ó. O gráfico representa a temperatura de uma massa de 100 gramas, ó. De 100 gramas de um metal. Inicialmente sólido, ó. Então aqui ele estava o que? Sólido. Ó, estava inicialmente sólido. Inicialmente sólido em função da quantidade de calor absorvida. Pode-se afirmar que o calor latente de fusão desse material tem quanto? Pessoal, o que ele está pedindo para nós aqui, ó, é o calor latente de fusão. Ou seja, a gente quer calcular quem? Quer calcular o calor latente, ó, M, quer calcular o que moleza, calor latente de fusão. Pessoal, para mim calcular esse calor latente aqui de fusão, eu vou deixar ele sozinho. Então deixa ele sozinho ali, ó, Q sobre L
F é igual a... Opa! Aqui já estamos se perdendo. Um erro, né? Um equívoco. Pessoal, então aqui, ó, passa o M para o outro lado, né? Ó, passa o M para o outro lado e deixa o LF sozinho. O que vai ter aqui? Aqui eu tenho o calor, certo? Eu tenho o calor. Quanto que foi o calor? Pessoal, vamos olhar para o nosso gráfico. Aqui estava sólido, estava aumentando a temperatura, concorda que tinha uma temperatura inicial, aqui era outra, ok? Então, vai aumentando a temperatura, chegou aqui num ponto, você tem uma retinha, e a gente lembra que nisso daqui acontece o quê? Acontece a nossa mudança de estado, onde ele vai ser sólido e líquido, para depois ele ficar somente líquido, certo? Então aqui está ocorrendo a transição. Pessoal, então vai lá, ó, Q igual a M vezes LF. Eu vou aplicar esse cara aqui, vou aplicar o calor latente, beleza? E daí depois aqui vai continuar líquido. Mas o que interessa pra gente é esse intervalo aqui, ó. Esse intervalo. Pessoal, de 600 até 1200, continha de padeiro aí. Quantas calorias que foi fornecido de 600 até 1200? Variou quanto? Variou 600 calorias. Beleza? Então aqui foram fornecidas 600 calorias. Pessoal, e a massa ali envolvida? Ó, a massa de quanto? 100 gramas. Então vou só aplicar a formulazinha direta. 600 sobre a massa de 100 gramas. Isso aqui vai ser o nosso LF. Ó, fazendo a continha aqui, corta 0 com 0 aqui. 6 por 1 é 6. 6 é igual ao nosso LF. Pessoal, aí tem alguém aí que pode estar perguntando, mas qual que é a unidade disso, né? A unidade, basta fazer uma análise dimensional aqui, ó. Basta eu ver o que estava sendo colocado em cada um. Pessoal, o calor, eu tinha ele aqui em calorias, então o calor estava em calorias. A massa eu tenho quanto aqui? Tenho em gramas, ó. A massa ela estava em gramas, então eu vou colocar em gramas. Qual que é a unidade aqui? Caloria por grama. Mas vai ter alguém dizendo aí, mas isso é lógico, estava ali no problema que dizia que era caloria por grama, né? Pessoal, só presta atenção, às vezes tu pode encontrar, tu não tem acertado tuas unidades ali antes, e tu pode ter encontrado em outra unidade, e daí deu problema, certo? Então, sempre é bom conferir. Resposta correta dessa questãozinha ali, alternativa D, beleza? Acredito que está tranquilaço. Pessoal, a próxima aqui, ó, a próxima, ela faz algo parecido também, só que, percebe? Eu tinha falado antes para vocês que o gráfico geralmente era isso aqui, ó. O gráfico geralmente ele tinha calor aqui embaixo, o Qzinho aqui embaixo, né? Tinha o Qzinho aqui, esse Qzinho era em caloria, tinha a temperatura na vertical, certo? Geralmente em graus Celsius, só que aqui ele inverteu, ele fez um jogo aí no gráfico. Pessoal, é a mesma coisa, tá? Só que a gente tem que se atentar na hora de fazer as continhas aqui. O que ele está pedindo aqui para a gente é o seguinte, ó. A figura representa uma certa quantidade de calor absorvida por 10 gramas, ó, 10 gramas de certa substância no estado líquido, em função da temperatura. O calor latente de fusão, o calor latente de mudança da fase líquido-vapor, né? Então vai ser o calor latente de ebulição, né? O calor latente de ebulição da fase líquido-vapor vale quanto? Pessoal, então aqui, ó, para mim calcular o calor latente de ebulição, eu tenho o quê? Tem a massa vezes o LE, né? E o Q igual a M vezes LE. Ou lembra lá do nosso que moleza, ok? Pessoal, a pergunta é a seguinte, ó. Vou olhar aqui para o gráfico, né? Eu tenho que lembrar que eu poderia interpretar ele dessa forma, mas posso usar ele aqui como ele está também. Pessoal, então o que eu interpreto aqui? Saiu de 0 graus e chegou a 40. Ele dizia que essa substância inicialmente ela estava no estado líquido, certo? Então de 0 a 40 estava no estado líquido. Depois ela passou para o estado de vapor. Ó, passou para o estado de vapor, certo? Pessoal, aqui então, ó, nessa vai ter uma transição, concorda? Essa retinha aqui tem uma transição. Geralmente a gente veria ela na horizontal, mas aqui está na vertical. Está valendo também. Então aqui, ó, líquido e vapor. Aqui onde está acontecendo a mudança de estado.
Pessoal, de 100 até 200 tem quantas calorias? Ó, de 100 até 200. De 100 até 200 a gente tem quantas aqui? A gente tem 100 calorias, concorda? Tem 100 calorias. Beleza, qual que é a massa aqui? A massa é de 10 gramas. Pessoal, nesse ponto aqui foi onde trocou de estado, foi utilizada 100 calorias, então, né, quero encontrar o calor latente de ebulição, faço o que? Vou deixar ele sozinho, certo? Vou deixar ele sozinho. As calorias ali envolvidas são, ou melhor é, 100 calorias. E a massa é 10 gramas. Igual a LE. Pessoal, aqui ó, difícil, né? 100 por 10 fica 10. Então tem aqui ó, 10 igual a LE. Galera, qual que é a unidade dessa jossa? Qual que é a unidade? A unidade, ele diz aqui que tem 100 caloria por grama. Pessoal, vamos ver se isso aqui está em caloria por grama. Ó, vamos ver se isso aí está em caloria por grama. Quem que era o calor? O calor é 100, certo? E esse 100 aqui, ele estava em, ó, calorias. Pessoal, e o 10, né? Esse 10 aqui era a minha massa. E a massa estava em gramas. Então, calorias por grama. Ok? Sempre é importante aí estar atento à questão de mudança de unidades, né? Acredito que está tranquilo aí. A alternativa correta aqui a gente tem letra C. Ok? Vamos lá na próxima. Pessoal, aqui. Essa aqui é uma questão de vestibular, como eu já falei para vocês, né? A gente está resolvendo coisas que já foram cobradas em provas. Mais recente ou mais antigo, mas já foram cobradas. Pessoal, seguinte, ó. Certa substância cuja massa é 200 gramas, né? Inicialmente sólida a temperatura de menos 10. Opa, então aqui vai ser sólido. Esse primeiro pedaço aqui vai ser sólido. Sólido. Passa pelas transformações de fase mostradas nos gráficos abaixo. Ok, no nosso gráfico a gente tem aqui. O calor específico na fase sólida, aí ele pede três coisas aqui pra gente. Ó. Ele pede o calor específico na fase sólida, o calor latente de fusão, que vai ser essa parte aqui, ó. Tá vendo que aqui então ele vai sair do sólido para o líquido, né? E ele também pede a temperatura de vaporização. Pessoal, então olhando para o nosso gráfico, falou ali que começava no sólido, a ratinha aqui vai trocar para o líquido, né? Tá ganhando energia, certo? Tá aumentando a temperatura, tá ganhando energia. Então aqui sólido, líquido, aqui a gente vai ter o líquido, ok? E aqui a gente vai ter líquido, vapor. Ó, líquido, vapor, ok? Pessoal, o que eu tenho que fazer? Vou começar por o que eu não preciso fazer conta, certo? Vamos começar pelo final aqui. Ó, qual vai ser a temperatura de vaporização? Não é onde ele sai de líquido e vira vapor? Então, se eu olho para o meu gráfico aqui, ó, temperatura de vaporização aqui, ó, ela vai ser de 35 graus Celsius. Pessoal, qual alternativa que tem 35? Ah, tem A. Aí tem a C e tem a B. Beleza, então pode ser uma dessas três ali, certo? Então já vou riscar todo mundo aqui, ó. Vou riscar todo mundo aqui que não tem 35. Então já ali lá de nossa probabilidade de acerto de 20% já vai para 33,33%. Ajuda bastante, né? Ajuda bastante. Uma estatística bem mal feita aí, mas ajuda bastante. Pessoal, seguinte. Agora eu peço, o que é a primeira coisa que pede aqui, ó? O calor específico na fase sólida, ó. Calor específico na fase sólida, esse pedacinho aqui. Pessoal, esse pedacinho aqui, ó, eu vou calcular o calor específico, ou seja, eu vou calcular o meu que macete. Ok, igual a MC delta T, certo? Aqui tá falando que é a água, certo? Pessoal, vamos lá então. Calor específico aqui na deixa eu ver aqui, tá falando aqui, não tá dizendo que é água, certo? Ele tá pedindo para mim calcular o calor específico. Ah, tá. Então, pessoal, eu vou calcular o calor específico, é o seguinte, ó, vou deixar ele sozinho. Passa o M, passa o delta T pro outro lado e deixa o calor específico sozinho, ok? Pessoal, nesse pedaço aqui, ó, quando a substância saiu de menos 10 e chegou até 5 graus,
Nesse pedacinho aqui aumentou quantos graus? Né? Qual foi a variação aí de temperatura? Então eu quero fazer essa variação de temperatura, eu pego ali, ó, ΔT igual a temperatura final menos temperatura inicial. Coisas que eu vou ocupar nessa minha continha agora. Então pega ali, ó, ΔT é igual. Final foi quanto? 5. Inicial 10. Só que eu tenho que cuidar, né? Menos 10. Eu tenho que cuidar aqui que eu tenho 5 menos o menos 10. Ok? Então, quando eu tenho menos com menos, vai ficar o que ali? Vai ficar mais. Então, vai ficar 5 mais 10, 15 graus Celsius. Essa foi a variação de temperatura. Pessoal, variou 15 graus Celsius aqui. Qual foi a energia que ganhou daqui, ó, até aqui? Quando saiu do menos 10 chegou até o 5, qual foi a energia que ganhou? Ganhou quanto? Saiu ali de quanto? 0, 500, 1000, 1500. Então foi de 1500 calorias. Ok? Então eu sei que ganhou 1500 calorias e aumentou 15 graus Celsius. Está vendo? Tudo é estudo do gráfico. É uma leitura do que está ali. A gente só precisa entender o que está ali. Pessoal, vamos lá então, continuando. Ó. Quanto que ganhou ali foi 1500 calorias. A massa ali era quanto? A massa ele já dizia pra gente aqui que era 200 gramas, né? E a variação de temperatura foi de 15. Isso daqui é igual ao nosso Czinho. Pessoal, olha lá, ó, corta 0 com 0, né? Vamos simplificar a coisa aí. Ficou quanto? Ficou 15 em cima, né? 15. Embaixo 2 vezes 15 é 30. Igual a C. Pessoal, 15 por 30, se eu for simplificar, eu vou encontrar 1 sobre 2. Né? Pega aí e divide na calculadora se tiver dúvida, porque pelo amor, cara, tu tem que saber que isso daqui é 0,5, é o nosso Czinho. Beleza. E a unidade? Vai ter gente dizendo, pô, tá dizendo ali que é caloria por grama. Nada me garante, tá? Nada me garante. Eu tenho que ver aqui, ó. Qual que era a nossa unidade que a gente tinha em cima? Calorias. Pessoal, embaixo aqui, qual que era a nossa unidade que a gente tinha? O M aqui é a nossa massa, que era em gramas, né? E a temperatura que era em graus Celsius. Então, qual que é a minha unidade aqui? Caloria por grama vezes graus Celsius. Ok? Então, ali a nossa resposta correta, né? Ou qual a nossa alternativa aqui? A gente vai encontrar aqui, ó. Beleza, 0, então, né, a gente vai encontrar aqui 0,5 calorias por grama. Ó, olha para nossa resposta aqui, o que a gente vai ter? Eu estava calculando aqui, ó, calor específico na fase sólida, então a gente tem aqui, ó, esse cara aqui deve ser a alternativa B. Por quê? Porque aqui na C ele diz que é 1, aí também diz que é 1. Isso não convém mais, tá? Não convém. Então já encontro aqui de cara que a minha resposta correta é a letra B, ok? Imagino que esteja fácil. Pessoal, mas se alguém ainda tiver com dúvida, mas o calor latente de fusão não vai interferir nada? Claro, tu precisa saber quanto que é. Pessoal, então esse pedaço aqui, ó, esse aqui eu vou encontrar o meu calor latente de fusão. E para mim encontrar ele, eu vou fazer o quê? Q igual a M vezes calor latente de fusão. Deixo ele sozinho, Q sobre M é igual a LF. Beleza? Pessoal, quanto que é o calor que ganha nessa parte aqui, ó? Saiu de 1500, foi até 3500, então ganhou 2000 ou 2000 calorias. Qual que era a massa? 200 gramas, certo? Então aqui, ó, corta 0 com 0, 0 com 0 aqui também, sobrou 20 por 2, que é 10. Né? José está cortando a minha imagem ali. 10 calorias, né? Vou ter caloria por grama é igual a LF. 10 calorias por grama é igual a LF. Então, isso comprova que realmente é a nossa alternativa B. Ok? Tranquilaço. Pessoal, essa daqui, ó. Essa aqui é a nossa próxima alternativa. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Tem-se 20 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius. Qual a quantidade de calor que se deve fornecer ao gelo para que ele se transforme em água a menos 20 graus Celsius? Pessoal, o que a gente tem aqui é o seguinte, ó. Eu não trouxe gráfico aqui para vocês. Essa questão eu não trouxe gráfico. Mas a gente vai fazer o gráficozinho dela. Vai fazer o gráfico aqui, ó. Então, vamos fazer aqui no eixo horizontal, né? Nossas calorias. Caloria, né?
representado aí por o Q. O Q vai ter em calorias. E no nosso eixo vertical a gente tem a temperatura em graus Celsius. Beleza? Pessoal, então o que ele diz ali pra gente? Eu pego aqui outra cor. Ele diz que começa inicialmente a quanto? Começa em menos 10 graus Celsius. Começa em menos 10 graus Celsius. Sai de menos 10 e vai chegar até 20 graus Celsius. E a nossa substância aqui, no caso, começa com gelo, então a gente sabe que seria água. Correto, gente? Opa, aqui tinha dado um probleminha. É só apagar essa partezinha ali. Aqui, apagar aqui. Beleza? Então, ó, eu sei que ele começa ali a menos 10, né? Começa ali a menos 10 e chega até 20 graus Celsius. Pessoal, então vai ter aqui, ó, sair de menos 10 vai até quanto diretamente? Vai chegar até o 0 graus Celsius. Chegou até o 0 graus Celsius. Aí depois ele vai ter um período aqui de transição, né? Se tiver dúvida, olha lá o primeiro gráfico que a gente fez o passo a passo. E depois ele continua aumentando até o nosso 20 graus Celsius. Pessoal, se eu observar, né, fazer uma análise aí, deixa eu até pegar, trocar de cor, né? Se eu for fazer uma análise, eu percebo que de essa parte aqui ele troca, varia a temperatura, tem um ΔT, certo? E aqui também ele varia a temperatura, também tem um ΔT. Pessoal, ele diz que começa com gelo, né? E, lógico, a gente sabe que abaixo de zero a água, né? A temperatura normal, a 1 atm, né? Desculpa, as condições normais de temperatura e pressão, a 1 atm lá, né? Vai ser vai ser gelo abaixo de 0 graus. Então aqui eu tenho o nosso sólido, que é o gelo no caso. Aqui eu vou ter sólido e líquido. E aqui nessa partezinha eu vou ter líquido. Beleza? Pessoal, se vocês já se ligaram, né? Antes eu tinha o quê? Eu tinha lá nessa primeira parte que é sólido, eu faço uma primeira conta. Ó. Essa primeira parte aqui eu faço uma primeira conta que eu vou aplicar o quê? Vou aplicar um que macete. Ah, por que vai aplicar o que macete? Porque tem uma variação de temperatura. Pessoal, essa daqui eu vou chamar de segunda parte. Aqui nessa segunda parte, ó, aqui nessa segunda parte eu tenho o que? Tem uma variação de estado, tá vendo? Ó? Ele permanece um tempinho aqui no 0 graus Celsius para depois virar tudo líquido. Então ali eu vou aplicar um que moleza, que é igual a M vezes L, calor latente do que? De fusão, porque ele está saindo do sólido para o líquido, ele está fundindo, ok? Pessoal, e aqui, ó, essa terceira conta que eu vou fazer com vocês, né? Deixa eu dividir aqui, ficar um pouquinho organizado. Essa terceira continha aqui, ó, que eu vou chamar de parte 3, vai ser a parte onde ele está no líquido. Pessoal, e aqui nesse líquido foi de quanto? Foi de 0 até 20, certo? Então aqui eu vou aplicar um que macete novamente. Vou aplicar um que macete novamente. Por quê? Porque varia a temperatura. Ok? Pessoal, vamos lá, ó, calculando isso daí então. Nessa primeira parte, vou ver quantas calorias que foi ali. Qual que era a massa? A massa vai ser igual para todas as contas, que é 20 gramas. É a mesma quantidade. Pessoal, o Czinho. É Czinho de quem? É o nosso Czinho do gelo, ó. É o calor específico do gelo. O calor específico do gelo e da água são diferentes. Então aqui 0,5. E o ΔT foi quanto? Pessoal, de menos 10 até 0, se eu vou lá fazer o ΔT igual antes que a gente fez, né? Deixa eu pegar e fazer aqui, ó, nesse cantinho aqui um rascunho. Esse aqui vai ser o nosso rascunho. Ó, o ΔT aqui, ó, vai ser quanto? Vai ser a temperatura final, né? Que no caso é 0, menos a inicial, que é menos 10. Então variou quanto ali? 0 menos menos 10 ficou 10 positivo, ok? Variou 10 graus Celsius, então eu tenho ali 10. Pessoal, continha de padeiro ali, ó, 20 vezes 0,5, multiplicar por 0,5, mesma coisa que dividir por 2. Então, vai ficar 10, 10 vezes 10 é 100 calorias. Ok? Pessoal, segunda parte aqui, ó. Segunda parte é onde ele está saindo do sólido para o líquido. Eu já falei aqui que eu tenho que aplicar o que moleza.
Quantos gramas? Igual para todo mundo, ok? E quanto que é o calor latente de fusão? Calor latente de fusão aqui, ó, é quanto? Do gelo, né? 80. Então, 80. Então, ali, ó, 2 vezes 8, 16. Pega os zeros e coloca aqui, ó. Pessoal, e a nossa terceira continha? É essa parte aqui, ó. Essa parte 3 é onde ele sai do zero e chega a 20 graus Celsius, ok? Então, quanto que vai variar a temperatura ali? Vai ser o inicial, que é 0, desculpa, o final, né? 20, menos o inicial, que é o 0. Então, 20 menos 0, variou quanto ali? Variou 20 graus Celsius. Pessoal, vai lá, ó, que é igual. Quanto que é a massa? Igual para todo mundo, 20. Quanto que é o Czinho? Czinho vale, Czinho da água, né? O calor específico da água vale 1. E quanto que é o ΔT? ΔT é 20. Então vai lá, ó, que é igual. 20 vezes 1 é 20, né? E 20 vezes 20 vai ficar 2 vezes 2, 4. Joga os zeros ali, ó. 400 calorias. Pessoal, isso dali é a nossa continha até agora. Agora só falta a gente finalizar. Qual que foi o calor total? Ó? Calor total. Eu vou fazer o que? Eu vou somar todos esses valores. Então eu tenho lá, ó, o 100 que foi do primeiro, mais o 1600 que foi da segunda etapa e mais o 400 que foi da terceira etapa. Somando tudo isso aqui, eu vou ter quanto? Vou ter ali, ó, 2100 calorias, ok? 2100 calorias, beleza? Pessoal, acredito que está tranquilo, né? Por nosso tempo aqui, a gente já está estourando nosso tempo. Eu vou fazer o seguinte, esse slide, ele vai ser colocado no Classroom. E tem um terceiro e tem um quarto problema aqui, ó. Eles são bem parecidos, e por sinal bem parecido com esse aqui. Ó, para o terceiro eu vou até ajudar aqui a fazer o slide, certo? E vocês vão fazer o slide, vão copiar isso aqui no caderno. Vou estar passando as orientações lá no Classroom também, ok? Vocês vão estar copiando isso aqui no caderno, bem bonitinho, colocando as fotos lá para mim no Classroom também, ok? E daí eu vou estar avaliando, né, nosso período de aula de quarentena. Lembrando aí que é um pouco diferente do que quando é em sala de aula, né? Pessoal, então aqui, ó, aqui eu vou dizer que é o nosso calor, dado em calorias, e aqui eu tenho a temperatura em graus Celsius. Só desenhar e daí eu estou finalizando a aula aqui, ó, né, auxiliando vocês nessa continha. A próxima é muito semelhante, aí vocês terminam. Aqui, ó, então começa quanto? Diz que tem gelo, né, 50 gramas de gelo, a menos 20 graus Celsius, menos 20. Esse menos 20 graus Celsius, ele vai até quanto? Se está falando da água, isso aqui vai até 0 no estado sólido. No estado sólido vai até 0 graus. Daí depois disso, vai ter um período aí de transição, onde vai ser sólido e líquido, né? E daí depois disso, ele vai ser uma transição aqui, onde vai para o estado líquido, certo? Onde vai para o estado líquido. Pessoal, e esse vai até 40 graus Celsius, ok? Vai até 40 graus Celsius. Pessoal, então aí, acredito que está tranquilo, né? O que tu vai fazer aqui? Primeiro um quimacete, nessa primeira partezinha, um calor específico. Aí depois aqui um quimolesa. E daí depois aqui também, ó, um quimacete de novo, que é de 0 a 40 graus Celsius. Ok, gente, acredito que por hoje é isso, certo? Tá tranquilo, se não tiverem dúvidas, me procurem aí. E a nossa aulinha é isso, beleza? Semana que vem, mais exemplos sobre essa parte aqui. E daí a gente já começa a questão de equilíbrio de temperatura, ok? Valeu, gente, até mais, abraço!